Eu tinha 18 anos, era verão e eu e a minha amiga tínhamos ido à praia. Fomos à praia, encontramos dois rapazes, conhecemos, trocamos Instagrams e tudo, começamos a conversar. E quando eu fui para casa, comecei a conversar muito com um deles. Ele disse que tinha gostado de mim, queria me conhecer melhor. Eu disse que estava tudo bem, então no dia seguinte marcamos um encontro, encontramos-nos, conversamos muito. No outro dia combinamos, eu fui à casa dele, ficamos e foi muito bom. Quando saí da casa dele, ele mandou uma mensagem a dizer que tinha gostado muito de estar comigo, que já me via com a mãe dos filhos dele, um monte de coisas. E eu disse que também tinha gostado de ficar com ele e que se Deus quisesse, e seria tudo o que ele disse, né? Na altura, ele vivia no Algarve, mas disse que ia se mudar para Lisboa. Eu disse que estava tudo bem. Eu gostei mesmo muito, ainda comentei com as minhas amigas e tudo mais. Só que depois eu comecei a mandar mensagens e ele já não me respondia, eu já não conseguia falar com ele. E ele sumiu durante uma semana. E quando voltou a me responder era 1 da manhã e disse que tinha ficado sem carregador do telemóvel. E eu achei muito estranho por ele me ter respondido só 1 da manhã. Enfim. Depois as mensagens dele já eram só para eu ir para a casa dele. Que ele queria me ver, queria ficar para ir para a casa dele, e eu não ia, né? Então depois ele já não me respondia também, passou um tempo, ele mandou uma mensagem para ir para a casa dele, que queria estar comigo, eu também queria estar com ele, sinceramente, e fui. E lá começamos, tipo, os beijos, não sei o quê, mas eu não me estava a sentir confortável. Já tinha-se passado um mês e eu não me estava a sentir confortável. Mas mesmo assim eu ainda pedi para parar e ele não parou, né? Ele lá continuou a beijar e não sei o que, lá envolvemos-nos e antes eu ainda perguntei por preservativo e ele disse, não me veio dentro. Meio reticente, mas mesmo assim cedi. Ficamos. Quando eu fui embora, quando cheguei a casa, mandei uma mensagem a dizer que já estava em casa e ele não me respondeu. E eu já estava cansada daquela situação, né? Que era quando ele queria e depois já não falava comigo, então eu decidi me desligar. Nisso, eu conheci um outro rapaz que também disse que gostou muito de mim, não sei o quê, mas dessa vez, para eu não voltar a magoar, eu decidi ir com calma. Então disse que, né, que não queria magoar, que era para ir com calma. Ele aceitou, super respeitoso. E depois de um tempo nós começamos a namorar. E depois de umas semanas eu notei que o meu período não estava a aparecer. Só que assim, eu não tinha me envolvido com o meu namorado, né? Só com o rapaz que eu conheci no meio do verão. Eu peguei, fiquei muito assustada, mandei mensagem para as minhas amigas a dizer, fiz o teste deu positivo, mandei-lhe mensagem e ele não me respondeu. E eu super assustada, depois fiquei a saber que ele tinha ido para a Bélgica, depois para a Holanda. E quando me respondeu, o que ele me disse foi que ninguém lhe garantia que o filho era dele. Então que para ele... E ainda me perguntou o que é que eu estava à espera para fazer o aborto. Enfim, eu conversei com o meu namorado disse... Ainda perguntou, né, pelo pai da criança e depois disse-me que se eu tivesse que fazer o aborto, por ele tudo bem. Se eu quisesse ter o bebê, por ele também tudo bem. Só que também me disse que eu tinha de conversar com a minha mãe. E eu, né, tinha medo. Bem, eu depois, quando ganhei coragem, depois de muita oração, conversei com a minha avó. A minha avó disse que já sabia e que pensou que eu quisesse tirar. E eu não sabia o que queria, né? Só que depois chegou uma altura que eu não queria, porque assim, todo mundo diz tira, mas ninguém pergunta o que é que tu queres. E a minha avó ajudou-me a conversar com a minha mãe. A minha mãe não reagiu bem,
disse-me que eu tinha de fazer o aborto, eu disse que eu não queria. E o que a minha mãe disse foi que se eu não quisesse fazer o aborto, eu saí da casa dela. Eu chorei muito nesse dia. Eu de manhã eu fui dormir, a minha mãe acordou-me para irmos à consulta. Eu disse que não ia fazer o aborto, então ela disse para eu sair de novo. Ela voltou a dizer para eu sair da casa dela. Eu saí, fui para a casa da minha amiga. Meu namorado também já estava estranho comigo e eu perguntei-lhe o que se passava. Ele nada, mas depois, conversando, ele disse que era muito difícil para ele gostar de mim, saber que eu estou grávida de outra pessoa. Eu disse que se ele não estava a sentir feliz, né, que era melhor darmos um tempo. E assim, eu passei por muitas situações bem pesadas, porque era a pressão da minha mãe, o tempo foi passando e eu não queria. Eu fui conversar com a minha tia também disse que eu tinha de pensar no que estava a fazer, que era muito jovem, que era o meu futuro. E eu mesmo assim não aceitei. Voltei para a casa da minha mãe. A minha mãe tinha rasgado as minhas roupas, deitado as minhas roupas. O meu irmão ainda conseguiu tirar algumas coisas que ela meteu no lixo. Quando a minha mãe chegou, ainda perguntou-me o que é que eu estava lá a fazer, voltou-me a mandar para a rua. Fiquei 2 dias em casa da minha amiga, seguidos, meio que a pensar no que ia fazer. Minha tia ligou para a minha prima da minha mãe. E era tanta pressão, era tanto sofrimento que eu sentia muita dor. A minha tia também conversou comigo o que é que eu queria fazer e não sei o que, e eu nada. Só que era tanta pressão, porque era assim, eu só pensava, fogo, mas a minha filha ainda não, o meu filho ainda não nasceu e não é desejado, ninguém o quer aqui. O que é que eu vou fazer? Então que eu decidi que ia fazer o aborto. Fui ao hospital, só que já tinha passado o tempo, né? Porque em Portugal tem um tempo para fazer o aborto e já tinha passado o tempo. Eu liguei para a minha tia e disse que já tinha passado o tempo. A minha tia mandou-me ter com uma outra tia e ela me disse que se eu quisesse fazer o aborto ela tinha um jeito. Mas eu não queria. Ela de lá disse que tinha um comprimido, deu-me um comprimido que estava fora do prazo. Eu só sei que depois do comprimido eu senti muitas dores. Eu dormi assim a chorar, acordei a chorar. No dia seguinte ela foi comprar outro comprimido que já estava no prazo. E eu sei que depois do comprimido eu sentia o meu bebê a sair de dentro de mim. E foi um momento muito difícil, muito, porque, enfim, é complicado falar sobre isso ainda, né? Mas, detalhe, quando no hospital disseram-me que já não dava, eu burra ainda mandei mensagem para o pai da criança dizer que já não dava, ele disse que não tinha nada a ver com aquilo. Pois então que depois lá, né, fiz o aborto, a minha tia falou com a minha mãe depois ligou a dizer para eu voltar para casa e eu disse que não queria voltar para casa, porque se ela não me queria quando eu estava grávida não valia a pena me querer depois. O meu namorado depois disse que queria voltar também. Porque assim, por mais que o tempo passe, eu tenho isso aqui dentro. Eu muitas vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Não tenho nenhum tipo de contacto com o pai do meu filho, né? Mas é algo que eu acho que vai ficar marcado para sempre. Se fiz a coisa certa, se fiz a coisa errada, eu já não sei. Só sei que era tanta pressão que, enfim, eu acho que eu não tive apoio de ninguém. É que até as minhas amigas, umas diziam tira, outras diziam não tira. Enfim, e essa é a minha história. Olá, meus da Rossi. Bem, a história de hoje é uma história que já me foi mandada há muito tempo, de uma amiga que teve assim uma experiência bem triste.
bem pesada, né? A quem eu só posso desejar toda a felicidade do mundo. Infelizmente, aparecem embustes na nossa vida só para testar a nossa fé, né? Que foi o rapaz que engravidou, que no início são sempre uns príncipes e depois mostram que nem nome têm. Mas eu vou desejar toda a felicidade do mundo. Detalhe, ela vai voltar, ou já voltou para a casa da mãe. E eu quero que tu saibas que a tua mãe nunca te quis ver mal. Se calhar a decepção que tu só tinhas 18 anos, né? Mas mãe é tudo. Então que te quero desejar toda a felicidade do mundo. Que, claro, ainda vais ter muitos filhos, não te preocupes com isso. E a vocês, meus amigos, eu quero que vocês comentem, partilhem, chamem os vossos amigos, mandem as vossas histórias, porque nós estamos aqui para isso. Porque eu estou aqui para isso. Beijinhos da Rossi e até a próxima história.